Gênesis 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. O grande problema é que esta passagem está em Gênesis capítulo 4. E as pessoas que leem a Bíblia, quando elas leem isto, elas entendem que este acontecimento se deu depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. A Bíblia diz que ele, Adão, conheceu Eva e ela deu à luz a Caim e mais ao seu irmão Abel. Não diz, e ele conheceu-a novamente, ela deu à luz a Abel. Quando ele conhece ela de novo para dar à luz a Sete, diz, Gênesis 4, 25, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outra descendência em lugar de Abel, que Caim matou. Veja bem, tornou Adão a coabitar com sua mulher, diferente de quando nasce o Caim e o Abel, pois disse, Adão conheceu a sua mulher e ela deu à luz a Caim e também seu irmão Abel. Então, Caim e Abel eram gêmeos, foi de uma mesma gestação. Ele não tornou a conhecer Eva para que ela desse à luz a Abel. Agora, quando Sete nasce, Eva diz, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Então, ela tinha um descendente, mas Caim matou e ela estava sem descendente. Mas talvez você me diga, não, Caim matou o descendente dela, que era Abel, mas Caim ficou como outro descendente. Irmão, a mulher não tem dois descendentes. A Bíblia não fala nos descendentes da mulher, mas fala no descendente da mulher. Veja, em Gênesis 3,15, Deus tinha dito para a serpente, porém inimizade entre a tua descendência e o descendente da mulher. Agora, Caim matou Abel. Agora, cada uma delas só tinha uma descendência. A mulher tinha a descendência dela e a serpente tinha a descendência dela. Mas quando Sete nasce, Eva diz, Deus me deu outra descendência no lugar daquela que Caim matou. Eva está declarando que a única descendência que ela tinha foi morta. Ela não tinha duas descendências. Deus foi bem claro em Gênesis 3,15, falando para a serpente, colocarei inimizade entre a tua descendência, serpente, e o descendente da mulher, não os descendentes da mulher. Agora em Gênesis 4, 25, Eva está reclamando que essa descendência que ela tinha, que Deus falou em Gênesis 3,15, tinha sido morta. Aí você diz que Caim é descendente da mulher, então ela teria que ter dito, Deus me deu outra semente no lugar daquela que Caim matou, para fazer par com a outra semente que eu tenho, chamada Caim. Eu tenho duas descendências, duas sementes. Não há relatos bíblicos que mostrem que a mulher tenha duas descendências. Por isso que Caim não aparece na genealogia de Adão, porque a genealogia de Adão é o descendente da mulher. Por isso que Judas disse, Enoque era o sétimo depois de Adão, porque a descendência da mulher começou com Sete e não com Caim. A mulher só tem uma descendência, e a descendência dela é essa aí, ó, Primeiras Crônicas.
Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque. Aí Judas disse: Enoque é o sétimo depois de Adão. Judas está falando da descendência da mulher e não da descendência de Caim. Então só isso já devia responder. Quando você vê em Gênesis 4 a Bíblia dizendo: e deitou Adão com sua mulher e ela deu à luz a Caim e mais seu irmão Abel, você deveria raciocinar e dizer: mas por que ele não faz parte da descendência da mulher e aqui parece que ele é filho de Adão em Gênesis 4? Pois é, parece, mas não é. Os versículos que vêm depois provam que ele não é. Vou dar um exemplo. Eu conheço um rapaz aqui na minha cidade que ele se envolveu com uma moça e então ela apareceu grávida. Depois a criança nasceu e ele percebeu que a criança era bem diferente dele. A cor da pele, os olhos, tudo diferente. E ele começou a dizer: este menino não é meu filho. Mas todos nós, os amigos dele, dizia: como assim não é? Você não deitou com ela? Ele dizia: sim, deitei, mas não é meu filho. Então todos diziam: mas se você deitou com ela, ele é seu filho. E então ele fez o exame de DNA e o menino não era filho dele. Então, deitar com aquela moça, ele deitou sim. Mas o resultado do exame, os capítulos e versículos que vieram depois, mostravam que o menino não era filho dele. Então, o meu amigo ter deitado com aquela moça não significa que aquele filho era dele. Porque os capítulos da história que vêm depois, o documento de DNA prova que não é. Então, assim como você não pode afirmar que aquele garoto é filho do meu amigo só porque ele deitou com aquela moça, você também não pode afirmar que Caim é filho de Adão só porque Adão deitou com Eva. O DNA é quem prova se é ou não. O restante da Bíblia, a genealogia de Adão, é quem prova que Caim não era filho dele. Não é simplesmente porque ele deitou com ela. Deitar com ela, ele deitou sim. Mas, se você não está convencido ainda, vou tentar te ajudar. Primeiro, os capítulos de Gênesis não estão em ordem cronológica. O que eu estou tentando dizer com isso é que às vezes você está lendo um acontecimento em Gênesis 4, mas aquilo aconteceu em Gênesis 3. Aquilo está posicionado no capítulo 4. Mas aquilo aconteceu em Gênesis 3. Exemplo, Gênesis 10, verso 3, diz: estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Verso 4, estes foram os filhos de Javá, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Verso 5, deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seus territórios, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Você notou uma coisa estranha aqui? Nós estamos lendo o capítulo 10. As línguas, os idiomas só foram confundidos e cada um passou a falar o seu idioma no capítulo 11. Pois a construção da Torre de Babel se dá apenas no capítulo 11. O capítulo que está à frente desse que estamos lendo aqui. Mas quando você estiver lendo o capítulo 10, você tem que ter em mente que essas nações e línguas aqui surgiram depois do capítulo 11, depois que Deus confundiu as línguas. Então, quando a Bíblia diz: e deitou Adão com sua mulher, e ela deu à luz a Caim e também ao seu irmão Abel, você precisa entender que ele deitou com ela quando eles pecaram em Gênesis 3. Então, deitar com ela é lógico que ele deitou. Ele deitou com ela e quando ela deu à luz a Caim e Abel. Aí, depois que ela deu à luz a Caim e Abel, Deus veio e fez o DNA, mostrou que o Caim é da serpente e o Abel era de Adão.
Em Gênesis 3, verso 6 diz: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o. Provérbios 30, verso 20. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. O que a mulher adúltera faz? Ela come. Então, comer é praticar adultério? Pois Eva comeu do fruto. A serpente ofereceu para ela o fruto da árvore, que é Satanás. O fruto da árvore, que é Satanás, é a sexualidade, é a sensualidade. Até este momento, a serpente não era um bicho rastejante, era um ser parecido com o homem que estava ali diante dela, mostrando para ela o fruto da árvore, a sua sensualidade. A mulher viu que o fruto da árvore, a sensualidade daquele ser, era agradável aos olhos e bom para dar entendimento. Então ela tomou do fruto da árvore, que é a sexualidade daquele ser, e fez como a mulher de Provérbios 30, 20. Comeu o fruto, depois limpou a boca e disse: não fiz mal nenhum. Saindo dali já com a semente da serpente em seu útero, que é o futuro Caim, chegou em casa e disse para Adão, seu marido: amor, comi um fruto tão gostoso, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o fruto que é bom para dar entendimento, o fruto que é agradável aos olhos. Então ela deu do mesmo fruto da sensualidade para Adão. O fruto da sensualidade agora era o corpo dela. Ela comeu do fruto da sensualidade da serpente e deu do fruto da sensualidade de seu corpo para Adão. E foi aí que aconteceu o que está em Gênesis 4. Deitou Adão com Eva, sua mulher, e ela deu à luz Caim e o seu irmão Abel. Você entendeu? O acontecimento de Gênesis 4 está em Gênesis 3. Então, quando ele deitou com ela, ela já vinha vindo de dentro da selva, grávida daquele ser. Então ele deitou com ela e ela deu à luz o filho daquele ser, o Caim, e também o Abel, o filho de Adão. Por isso a Bíblia diz: e deitou Adão com Eva, sua mulher, e ela deu à luz a Caim e também o seu irmão Abel. Mas não diga que o Caim é filho dele só porque ele deitou com ela. Lembre-se do meu amigo aqui, que eu não quero citar o nome dele. Só porque ele deitou com aquela moça não significa que o filho é dele. Porque o DNA que veio depois mostrou que o filho não era dele. E a genealogia de Adão e todo o restante da Bíblia mostram que Caim não era filho dele. Então não condene o rapaz só porque ele deitou com a moça. Não culpe ele pelo filho. Creia no exame de DNA. A genealogia de Adão, Crônicas 1, verso 1, é o exame de DNA.